Olá, meu nome é Maísa, esse é o Porque Leio e hoje eu trouxe a segunda parte dos livros que eu andei lendo aí no mês de maio. Antes de mais nada, a primeira vez por aqui, te faço um convite. Gosta de unboxings, clubes de leituras, de resenhas? Vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação. Se estiver assistindo através do celular, assim que curtir deve aparecer a opção de hypar. Isso ajuda muito esse canal que está em crescimento. Bom, o último vídeo trouxe a primeira parte das leituras que eu encerrei no mês de maio e agora venho com mais 6 livros que eu consegui finalizar. O primeiro livro é essa gracinha, A Enchente, de Michael McDowell, publicado pela Arqueiro. O primeiro livro de uma série de 6 livros, um resgate aí que a Arqueiro fez de uma história que mescla drama, fantasia, horror, suspense, mistério. Tem de tudo e mais um pouco nessa história. Bom, aqui nós vamos conhecer a cidade de Perdido, nos Estados Unidos. É início ali do século XX. Essa cidade é atravessada por um rio e vai haver uma grande enchente, vai alagar praticamente toda a cidade. Então nós vamos encontrar 2 pessoas passeando, andando de barco ali, para ver se tem alguém ainda precisando de resgate. E é assim que eles vão encontrar a misteriosa Elinor, uma mulher bem diferente, ninguém tinha visto antes da enchente. Ela vai aparecer, ficou ali 3, 4 dias, dentro do hotel, dentro do quarto do hotel. Ninguém imagina como ela conseguiu sobreviver esses dias todos, mas ela é resgatada e a partir daí a gente tem uma mudança enorme na dinâmica familiar da família Caskey, que é uma das famílias dominantes ali. A maior parte dessas famílias vivem do comércio de madeira e a gente vai acompanhar esse resgate, né? Esperar a água baixar para eles tentarem voltar para suas casas, para suas empresas, para retomar a vida ali da pequena cidade. Nesse meio tempo, a gente vai descobrindo algumas dinâmicas também. A primeira delas é que as mulheres é que ficam ali por trás de toda a dinâmica da cidade, porque, como eu falei, estamos no início do século XX, então é uma história que reverbera racismo, elitismo, identidade de gênero, mas apesar disso, né, de ter o papel da mulher bem definido dentro dessa sociedade, são elas que controlam todos os acontecimentos da cidade. E é através desse embate entre a Elinor e a matriarca da família Caskey que as coisas vão se desenrolando na história. A Elinor vai acabar se envolvendo com o Oscar, que é um filho da matriarca Mary Love, e ela não vai ficar nada feliz com isso. Ela não gosta daquela mulher, ela fica muito desconfiada. Então, nesse primeiro livro, a gente tem uma apresentação de todo o panorama histórico-cultural desse lugar. De novo, é uma história que tem muito de racismo, então os personagens negros são apresentados como subservientes, né? Eles são só funcionários, não tem nenhuma construção especial para eles, só estão ali para servir de apoio para essas pessoas. E também tem essa questão do elitismo, então a gente vê como que se separam, né, os poderosos do restante dessa sociedade, dessa cidadezinha. É uma cidadezinha que ainda está vivenciando o automóvel, então algumas pessoas têm automóvel, que fazem troca de mensagens através de bilhetes, então bilhetes são levados de um lugar para o outro. Mas apesar de ser uma grande introdução, a gente já tem elementos de horror. É um horror bem sutil, né? A gente tem uma ideia do que pode vir por aí, mas ele é mencionado assim nos 30%, talvez, da história. Então a gente tem essa menção do que está por vir e depois ele vai desaparecer por um tempo, mas a gente sabe que tem alguma coisa esquisita. Claro que eu não poderia estar falando de outra personagem, senão a Elinor, que vai trazer essa disruptura na família e que vai trazer esse ponto de horror da história. Tô com muita vontade de ler o segundo livro, o Dick, ele já tá na meta do mês que vem, e queria trazer para vocês a conclusão então de A Enchente, nessa edição que tá um capricho só. Eu me lembro que numa das lives da Arqueiro, eles mencionaram que a capa, ela é construída com elementos da história, e a gente vai vendo alguns desses elementos aqui mesmo, mas só lendo para entender o que são essas passagens. Bom, depois teve uma leitura coletiva do meu clube presencial aqui em Belo Horizonte. Nós escolhemos Os Descaminhos de June Farrell, de Adrienne Young, publicado pela Arlequim. Uma história incrível. A nossa reunião vai acontecer amanhã.
Então estou trazendo esse vídeo para vocês antes da nossa discussão, que eu acho até bacana, porque senão eu vou acabar trazendo outras percepções que não só a minha, né? Nesse momento eu queria falar do que eu achei da história, mas eu adoro as discussões porque eu tenho certeza que ela vai incrementar ainda mais. Bom, nessa história a gente vai acompanhar a June Farrell. Ela tá ali cuidando da avó, a avó parece que tá num processo de demência, tá nos seus últimos dias, e ela sabe que existe uma maldição das mulheres Farrell. Não se fala muito sobre quem são os pais dessas mulheres, mas elas acabam em algum momento perdendo a sanidade. E, inclusive, a própria mãe da June sumiu, desapareceu, ninguém sabe dela, ela é dada como morta. Então ela tá cuidando ali da avó, até que a avó vai falecer e ela fica prestando atenção, né? Porque ela sente que já tem um ano, que ela já tem essa mistura de realidade, é como se ela estivesse aqui em outro lugar ao mesmo tempo. Isso sempre foi apontado como uma demência delas, uma insanidade dessas mulheres. Até que ela vai ser instigada a atravessar uma porta que aparece só para ela, e quando ela atravessa essa porta, ela vai encontrar um pouquinho da história da sua família, dos motivos que levaram a sua mãe a desaparecer e, inclusive, deixá-la sob os cuidados da avó, e até mesmo do significado dessa maldição. Bom, a gente está falando de uma história com viagem no tempo. Acredito que isso não seja nenhum spoiler, porque faz parte da premissa do livro, e eu acho bacana porque quando a gente vai entrando no livro, a gente vai percebendo que é daquelas histórias em que se mencionam a questão das linhas temporais. Então é muito bacana, eu gostei muito. O único problema pra mim é, primeiro, a June é uma mulher de 34 anos. Eu acho difícil acreditar que ela tenha 34 anos, né? Era pra ser uma mulher madura, cresceu sem a mãe, tendo que cuidar da avó, de uma fazenda de flores. Então eu acho ela muito imatura para a idade que foi apresentado. Segundo, que é uma história que também se movimenta pela falta de diálogo. Eu não sei como que a autora faria para a história acontecer se houvesse um mínimo de conversa, mas eu acho que era possível. Não foi a falta de diálogo que fez a história caminhar. Era uma conversa simples com a June e ela talvez estivesse até mais preparada para enfrentar o que estava por vir. Mas fora isso, eu adorei. Dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meio, agora eu tô até na dúvida. Eu acho que eu dei 4 estrelas por conta dessa falta de diálogo e por conta dessa imaturidade da protagonista. Mas a história é muito boa. A gente tem uma pitada de romance, eu sei que lá no grupo teve gente que não curtiu isso. Uma possibilidade, não é um triângulo, não posso chamar de triângulo amoroso, mas ela tinha 2 caminhos. E ela vai fazer escolha por um deles, mas assim, gente, é uma pitada, é uma história mesmo para falar sobre identidade, sobre crescimento, sobre entender as raízes da sua família, sobre escolhas, sobre as consequências dessas escolhas. Então a gente tem tudo isso aqui com a June Farrell. Gostei bastante, quero ler outras histórias da autora. E lembrando que ele estava lá nas listas indicadas ao Goodreads Choice Awards. Não venceu, mas eu entendo porque ele estava lá. Uma história muito boa, em que a gente vai encontrar, então, essa June perdida no primeiro momento, mas fazendo boas escolhas. Eu acho que ela fez, sim, boas escolhas. Quero ver o que vai sair da discussão amanhã lá do grupo. Leitura coletiva do Fantasticai, Duas Coroas Retorcidas, da Rachel Gilling, publicada pela editora Alt. Esse aqui é o encerramento da duologia O Rei Pastor. Então, nós fizemos a leitura do primeiro livro no ano passado. Esse livro saiu no final do ano passado. Nós acabamos deixando para esse ano. E assim, eu tava um pouco receosa, porque nessa história a gente vai encontrar um mundo que tá ali sob as brumas. Não são as brumas de Mistborn, são outras brumas. Uma bruma mágica, que pode deixar doente as pessoas que entram em contato com essa bruma. Então, nós temos um rei, ele tá em busca das cartas da providência. Então, são cartas mágicas que vão conferir habilidades diferentes para cada uma delas. Algumas são mais comuns, outras mais raras. E diz a lenda que quando reunir todas essas cartas, que essa bruma ela vai deixar o reino. Então, todas as pessoas ali, de alguma forma, estão tentando resolver a questão da bruma. Nós temos o rei tentando buscar essas cartas e nós temos um grupo rebelde ali, porque eles entendem que o rei talvez não tenha as melhores intenções. Então, esse grupo se reúne
e também parte em busca dessas cartas da providência. No primeiro livro a gente conheceu a Elspeth, que acabou sendo acometida por essa doença, e ela tem uma entidade que ela absorveu de uma das cartas, que é o pesadelo. E esse pesadelo tá ali o tempo inteiro falando com ela, e a gente tem o primeiro livro para entender quem é o pesadelo e para entender os objetivos dele. Então a Elspeth vai se juntar ao Raven, que é um guarda do rei, e vão sair em busca das cartas. Bom, eu tinha ouvido falar que o segundo livro a gente tinha uma mudança de ponto de vista. Na verdade, a gente tem o acréscimo do ponto de vista. E é de uma personagem que eu não gostava dela de forma alguma, que é Ione, que é a prima da Elspeth, que aparece no primeiro livro. Mas, gente, a Ione e o príncipe Elm roubam a cena de uma forma tão espetacular. Eu sei que muitas pessoas não curtiram o romance da Elspeth com Raven, que era uma coisa meio fria, meio sem construção. E aqui a gente tem um outro romance de um outro casal que é super bem construído, é fofo de ver, porque eles vão passar por escolhas, não é aquela coisa assim, me apaixonei, né? Eles têm uma série de problemas para enfrentar, têm as suas decisões, essas decisões têm impacto não só nas suas famílias, mas para todo o reino, mas eles vão aprender a conhecer um ao outro, apesar de terem máscaras muito diferentes, né? A Ione com uma máscara com a carta da donzela, se tornando uma pessoa muito fria, sem sentimentos. O príncipe Elm sofreu durante muitos anos nas mãos do irmão mais velho, e esse encontro dos dois vai abalar a história de tal forma que a Elspeth e o Raven ficaram assim para trás. Mas foi uma conclusão fenomenal, as coisas dando errado, mas com uma lógica para o caminho da história. Eu adorei, eu gostei mais do segundo do que do primeiro, realmente gostei muito mais, eu acho que eu favoritei esse, eu não lembro de ter favoritado o primeiro. E tem um lançamento da autora que tá chegando aí no segundo semestre, eu esqueci o nome do livro agora, mas eu vou falar dele em breve, com certeza, porque eu quero ler, adorei a escrita da autora. Então vou ficar de olho nos próximos lançamentos da Rachel Gilling, e tá vindo aí pela editora Alt. Outra fantasia, outra leitura coletiva do Fantasticai, Despertar da Chama Eterna, da Pen Cole, o primeiro livro de uma trilogia que tá toda publicada lá fora. Então o Arqueiro só tem que trazer todos os livros para cá, não tem problema nenhum, principalmente se levar em consideração o final deste primeiro livro. Bom, nesse mundo, os deuses em algum momento chegaram até esse lugar, eles separaram ali esse mundo em porções, eles tiveram descendentes e eles tiveram filhos, e esses filhos são os descendentes, são pessoas assim vistas com muita crueldade, porque eles são muito poderosos, são pessoas muito bonitas, muito diferentes e de uma certa maneira muito cruéis. As pessoas, os seres humanos que habitavam esse lugar, que tinham a sua cultura, a sua religião, foram obrigados a migrar, a adorar agora esses descendentes. Mas existe uma rebelião que está tentando voltar com os costumes anteriores à chegada desses deuses. Aqui nós vamos encontrar a Diane, ela é uma curandeira, filha de uma curandeira, mas a mãe dela desapareceu sem deixar rastros. E ela vai tentar entender o que aconteceu com a mãe, vai acabar topando com essa rebelião e por conta disso vai conhecer o príncipe Luther. O príncipe Luther tá ali, ele é um descendente, ele é o provável futuro rei desse lugar. O rei tá muito doente, por isso que a Diane acaba sendo levada para cuidar dele. E aí nós temos essa faísca, né? Então é um livro que eu nem vou chamar de romantasia, ele é um livro de fantasia que tem elementos de romance, de suspense e mistério, mas ele é marcado pela política, né? Então nós temos essa rebelião e essa discussão entre essa tirania dos descendentes e os seres humanos que estão ali sobrevivendo apenas. Então é um livro com muita política, muito estratagema, muitas movimentações, tem essa rebelião crescendo. E a Jean é uma personagem interessante, porque ela é outra que foi criada assim dentro de uma bolha, porque mesmo sendo criada ali entre as pessoas, né, que precisavam sobreviver, ela tem uma visão, sei lá, muito poliana. Quando ela se envolve com a movimentação e que pessoas morrem por conta disso, ela fica chocada, mas, né, assim, como? Você espera que uma guerra vai ter o quê? Então, ela demora muito, sabe? É uma personagem que demora muito a entender o que ela tá fazendo. Então, ela é levada pela paixão, assim. Ela decide que quer entrar para uma rebelião, ela entra sem questionar as coisas, as suas ações, as consequências
das coisas que ela tá fazendo, ela não questiona, ela não consegue enxergar as consequências das coisas, né? Ela acha que é um barco que vai deixar a vida me levar, sabe? Ela vai indo e depois ela vai se arrepender. Então, de uma certa maneira, não é uma personagem que eu gostei de cara, não. Eu acho que ela tem aí um caminho muito interessante, mas ela precisa crescer, amadurecer bastante. Quem salva essa história é o Príncipe Luther, porque ele é a personificação daquela pessoa que quer o melhor, mas que ao mesmo tempo não tá entendendo o que tá acontecendo no seu mundo, que tem as suas próprias cicatrizes, a gente ainda não entendeu direito o que aconteceu com ele, e que vai se encantando muito aos poucos pela Diane, que é boca suja. Ela responde, ela não tem limites, né? Ela não entende de hierarquia, ela não fica calada. E essa ousadia, que é até muito burra, ela acaba chamando a atenção do Príncipe Luther. E eu acho que é ele que salva, assim, a história. E, claro, o final, né? O final é, assim, de necessitar da continuação. Quero muito fazer a leitura da continuação, porque, sim, temos um grande mistério e eu quero entender como é que essas peças vão se movimentar. Bom, fica muito claro desde o início quem que é a Diane. Eu acho que todo mundo já entendeu o papel dela nessa história, mas eu quero ver o que ela vai fazer a partir daí, porque ela precisa, sim, dessa maturidade. De qualquer maneira, 4 estrelas, gostei muito, vou continuar a ler a série, porque eu adoro histórias que têm esse tom político mais forte do que o próprio romance. E que tem um sistema de magia aí que pode ser interessante. Aí um suspense mistério, né? A gente tá praticamente só com fantasia até então, como As Outras Garotas, da Lucy Clark, publicado pela Astral Cultural. Aqui nós temos um grupo de mulheres, de amigas, não necessariamente amigas entre si, mas amigas de amigas, né? São todas elas amigas da noiva. E elas vão fazer uma despedida de solteiro numa ilha da Grécia. Coisa chata, né? Bom, acontece que quando elas chegam lá, a gente vai percebendo que todas elas têm os seus próprios mistérios. Então, o livro o tempo inteiro está suscitando na gente dúvidas em relação à amizade dessas mulheres, né? Será que elas são amigas de verdade? Qual que será o interesse por trás ali dessa relação que elas têm umas com as outras? Então, nós temos a irmã, a noiva, a cunhada da noiva, a amiga de infância, 2 amigas de infância, uma amiga já agora mais recente, e tem essa briguinha, né, assim, da amiga de infância achar que ela é a amiga principal acima de tudo porque ela é a madrinha. Essa amiga de infância tá levando a noiva dela. Então, assim, são mulheres muito diferentes que entraram na vida da noiva em momentos diferentes e que, claro, têm as suas próprias histórias. O fato é que alguém não vai sair vivo dessa ilha. E a curiosidade a gente vai lendo para tentar entender quem é que não vai sair vivo. Bom, eu curti, eu acho que em dado momento eu fiquei um pouco cansada porque a história parecia que não andava, né? São 3 dias. Então os 2 primeiros dias eles demoram muito a passar porque a gente tem pontos de vista de cada uma dessas mulheres. Então eu achei que ele demorou um pouquinho. E quando chegou no final, eu achei que a autora foi de uma ousadia enorme. Eu gostei muito do final. Talvez ele tenha sido um coelho tirado da cartola, provavelmente, mas eu curti. Principalmente porque a história parece nos levar por um caminho e ele vai acabar tomando outro rumo. Eu gostei muito disso. Então fica aí a dica se você gosta de histórias cheias de fofoca, porque é isso, né? São mulheres falando da vida das outras mulheres, mas assim, às vezes de uma forma cruel, às vezes não, mas com um final super interessante, tirado da cartola, mas super interessante. Então gostei, como As Outras Garotas, agora eu não lembro quanto que eu dei, quantas estrelas eu dei, mas eu já deixei lá no Instagram. E por último, uma leitura que eu não vou falar muito dela, porque ela vai sair aí em breve, A Lenda da Serpente Branca, da Shirley, publicado pela Plataforma 21. Recebi esse livro lá da Livraria Leitura, vai sair news em breve, então no mês de junho, se não me engano, dia 23, sai uma news, e aí eu vou poder falar um pouquinho melhor dessa história. Mas ele é um reconto da Lenda da Serpente Branca, que eu não conheço, gostaria muito de conhecer. Eu acho que a serpente, na história original, é uma mulher que vai acabar se encantando por um príncipe, alguma coisa assim. Nessa história, a gente tem uma serpente branca que vai acabar se tornando um espírito animal e ele vai tomar forma humana e ele vai se aproximar do príncipe. Então, são
os dois aqui na capa, mas segredos do passado dos dois, né, vão acabar atrapalhando um pouquinho essa história. Bom, é uma fantasia em volume único, tem amor à primeira vista, amor proibido, mitologia chinesa, releitura e é uma história LGBTQIAP+. Em breve vocês vão ver a resenha lá na news da Livraria Leitura e depois ela sai também lá pelo Instagram. Bom, foram essas as histórias que eu queria compartilhar com vocês, muitas fantasias, um livro de suspense e mistério. Acabou que esse mês eu não saí muito da minha bolha, não. Mas é isso. Tem hora que a gente quer se divertir, não tem obrigação de ler uma história ou outra só para poder diversificar. Eu quero fazer isso mais. Eu tenho sentido necessidade de ler outras coisas que não as minhas fantasias, mas elas me acalentam, me divertem, me distraem e são sempre boas histórias para poder compartilhar. Bora conversar um pouco? O que você achou dessas leituras? Leu algum livro? Tem alguma indicação para me dar? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que eu sempre deixo disponível para vocês o link de compra na Amazon. Usando o meu link, vocês me ajudam bastante. E tem novidade. Você gosta de clubes de leitura? Gosta de clubes com muitos mimos, muitos brindes, sorteios? Pois é, eu e a Juliana acabamos de lançar o Fantasticai no Catarse. O Fantasticai vai continuar existindo como sempre foi, com leituras abertas, acolhedoras, todo mundo sempre muito bem-vindo. Mas nós duas queríamos uma forma de retribuir. E a única forma de fazer isso, sem ser tirando dinheiro do próprio bolso, é abrindo o financiamento coletivo. Então nós temos diversas opções que vão permitir que as pessoas escolham a próxima leitura, que ganhem muitos brindes, sorteios do livro da leitura coletiva, sorteios de livros da Wishlist, vai ter livro viajante. Eu tô empolgadíssima com essa parte, porque eu sempre quis participar de livros viajantes, nunca consegui e, bom, agora acho que vai dar super certo. Estamos animadíssimas, pensando em brindes, assim, super bonitos e fica aí o convite, se você tem vontade, vem participar, vem entrar no Catarse, é só procurar dentro da plataforma assinatura do Fantasticai. Eu vou deixar o link aqui também na caixa de descrição e você vai ser super bem-vindo, vai nos ajudar bastante, vai entrar nessa comunidade que já é uma graça, um amor de comunidade e vai poder ganhar brindes e participar do livro viajante. É isso, fica o convite, espero te ver por lá também. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!